Cientistas, então, gente, alertando para algo que o Rubens acredita que é extremamente possível. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha com ondas cerebrais, ondas elétricas, através dos neurônios. Então, se você consegue decodificar isso, conseguir a frequência que isso opera, e eu imagino que seja uma frequência hiper, mega, super alta, não é hertz, nem kilohertz, nem megahertz, nem gigahertz, nem terahertz, mas muito mais do que terahertz. E aí qual que vem depois do terahertz? Tera é 4, né? É o pentahertz, sei lá qual. Se eles conseguem atingir essa frequência, e a leitura disso, então eles conseguem sim saber o nosso pensamento. Agora, olha para cá para você entender o que o Rubens está dizendo. Eu penso que é plausível que o sistema consiga, através de mecanismos eletrônicos modernos, chegar ao ponto de ler a nossa mente. Então, gente, quando eles fazem leitura do cérebro, e eles conseguindo atingir isso, é isso que você precisa prestar atenção. Eles têm, olha para cá, eles têm um mecanismo perfeito, na caneta e no papel, para te acusar antes de você fazer. Isso aponta para o livro 1984 de George Orwell, Polícia do Pensamento, Ministério do Pensamento. O Ministério do Pensamento é aquele que capta você pensando algo que poderia ser nocivo contra o sistema. E a polícia do pensamento é que vai atrás de você para te pegar e te punir. Agora, não é você maquinar o mal contra o próximo. Maquinar o mal contra o próximo é um favor que faz ao sistema. Porque a ordem pelo caos é a metodologia que eles trabalham. Então você fazer mal ao próximo, para eles aí contra Deus está tudo certo, eles querem isso mesmo. Não podem, Helenise, é ter uma vírgula, Márcia Barata, de alguma intenção nossa, viu, Silvinha, de fazer algo contra o Estado, contra o sistema, né, Antônio Luiz? Mandando matérias para mim também, obrigado. Isso não pode. Isso eles não permitem. O cidadão comum da sociedade, qualquer coisa, minúscula que seja, contra o sistema, não pode. E vou dizer para você, hoje o Rubens fala o Estado, amanhã são as corporações também, porque as corporações estão assumindo cada vez um papel maior de domínio, decisão e punição sobre nós. Vê se você para entender. Tanto que a COP 2030, o que ela fez foi trazer um monte de autorizações, de prerrogativas que eram só do Estado, agora para as corporações. Eu falava para você no canal do Rubens, a COP 2030, como toda COP, ela não vai naquele país para decidir nada não, já está tudo decidido. A decisão é tomada lá nos escritórios das corporações. Os presidentes da República entram apenas como colaborador corporativo. Aquele que trabalha para a corporação, ele com o poder da caneta que o povo deu a ele por conta do voto, seja legítimo ou não, não vem ao caso, mas que ele está lá eleito pelo voto do povo, a democracia, então agora ele tem autoridade para, em seu nome, entregar coisas que são suas, do povo, da sociedade, para corporações. Então as corporações estão cada vez mais legitimamente falando, donas da sociedade, decidindo quem pode, quem não pode, quem é permitido e quem é punido. Essa característica ela está tendo uma mudança do governo democrático ou do governo constituído para as corporações neste momento. Essa mudança está sendo feita agora. Nós estamos presenciando ela. Quem está presenciando? Você, que acompanha trabalhos igual aqui do Verdade Oculta e que tem interesse em... Não vou falar uma palavra aqui que vem à mente, porque isso não tem nada a ver comigo, né? Investigar. A minha amiga Fátima Dorta essa semana falou tanto em buscar conhecimento comigo, que essa palavra ficou na minha mente. Mas não tem nada a ver com essa palavra. Essa palavra aí, tô nem aí pra esse negócio aí, viu? De buscar conhecimento. Buscar conhecimento onde? Numa fonte única, só ali beber daquela água? Não, o Rubens aqui fala pra você sempre a mesma coisa, tá certo? Pra você sair em busca da verdade lá fora, não é dentro. Dá doido, cara. Eu fiquei... Essa semana, tadinho, eu adoro a Fátima Dorta, gosto de conversar com ela, né? Minha grande amiga Fátima, um carinho grande por você, verdadeiro mesmo, no fundo do coração. Mas essa semana ela falou umas 4 vezes pra mim essa palavra, e eu falei, para lá com essa palavra, isso não foi eu não, cara. Eu não falo um troço desse de jeito nenhum. Busque conhecimento. Tá doido, cara? Tô fora dessas tramóias aí. Cientista alerta implantes cerebrais que agora consegue ler e prever pensamento. Então, resumindo aqui a situação, gente, eu acredito mesmo piamente nisso.
que pode se ler pensamento por conta da tecnologia, baseado no conceito simples das ondas cerebrais. As ondas cerebrais existem? Existem. É uma frequência elétrica que corre pelo nosso cérebro? É. Dá para decodificar? Cara, os caras fizeram o telefone. Você fala, a tua voz vem por um fio e chega lá no ouvido do outro. A tua voz vai até pela linha. Você faz aquele telefone de caixa de fósforo ou daquele potinho de iogurte e vai pela linha. A tua voz passa pela linha e chega lá do outro lado. Uma linha de pipa, uma linha de costura. Pelo fio. E depois que você hoje vê, a voz vai aqui pela internet, num aparelhinho na sua mão que chama celular. Vai no computador, na sua TV, olha aí, vai em todo lugar. Isso é tudo ondas eletromagnéticas, chamadas ondas artesianas. Então você vai vendo. O nosso cérebro emite a mesma coisa. Se você tiver receptores para captar isso, ou para amplificar isso, chama-se, aí seria um roteador. Se você tem um roteador, um multiplicador de sinal, isso aí vai expandir, isso sai da mente, cara. Dá até para conversar por telepatia. Então, o Bluetooth, muito obrigado aí por se inscrever. Então, se você já tem essa tecnologia da década de 30, depois que o casal Curie descobriu lá a metodologia de transistorizar tudo que era grande, ficou pequenininho, né? Depois daquele momento do casal Curie, tudo isso tornou possível. Nada disso mais ficou impossível, né? Ex-Nevana, aquele abraço aí do Rubens, hein? Rubens, se eles souberem o que estamos pensando, aí acessa nosso coração, só o Criador sabe nosso pensamento, mas está na escritura, no fim seria assim. Então, estudante de inglês, né? É verdade, irmão. O estudante de inglês marcou uma live comigo, na hora da live não era no canal dele, não, era live sem canal. Eu vou, estudante de inglês, bota aí no canal. Quando quiser fazer lá, é só me chamar, viu? Tô aí à disposição, viu, estudante de inglês? Obrigado pela força aí de sempre. Então, o que acontece? Quando você para e observa que a tecnologia não é nova, ela surge com o casal Curie, tá certo? Essa tecnologia que possibilitou o transistor. E o transistor, e antes do transistor já tinha ondas artesianas, através de válvulas, cátodo, ânodo, ou catodo e anodo, né? Aquela gradezinha que separava os elétrons, passando dentro da válvula, ou da lâmpada que virou a válvula. Já podia, já dava para fazer. Mas a tecnologia daquela época com válvula, chamado rabo quente, não possibilitava a FM, frequência modulada, megahertz, era só quilohertz. Eram ondas tropicais, ondas médias, ondas curtas, era uma coisa mais bruta, mais chucro, não era tão refinado, tão lapidado. Então essa lapidação veio depois com a questão envolvendo os não mais transistores, mas antes do chip, era circuito integrado. Isso surgiu com o circuito integrado. Aí depois com o chip, tá certo? E hoje em dia a tecnologia está muito mais avançada do que isso, que se consegue cada vez ondas menores, ondas mais compactas, como por exemplo as ondas 5G, que aí estão. Elas são micro ondas, quase nano ondas. E o cérebro é por aí, é nesse caminho aí. Quando eles conseguem então refinar esse negócio para que essas ondas, que eram ondas grandíssimas, né? O ciclo da onda era gigante numa transmissão de ondas tropicais, ondas curtas, ondas médias, que é o AM que você conhece, naquela época, como eles conseguirem miniaturizando isso, diminuindo isso, encolhendo isso, cada vez menor e cada vez uma frequência maior, Júlio César, porque sendo menor a frequência é maior, comprimento de onda menor, frequência é maior, tá certo? É como se você jogasse uma pedra grande na água, fizesse aquela curva gigante que demora a chegar lá na margem. Ou então jogasse uma pedrinha menor, você observa bem de pertinho que aquelas ondas estão assim, ó, vibrando mais. Mesma coisa. Agora, as ondas do cérebro nosso, joga uma pedrinha na água e observa. Por mais que essas ondinhas da água façam o ciclozinho, você vai observar que o nosso cérebro é bilhões de vezes mais rápido. Então, para chegar a esse ponto não é fácil, mas os caras chegam, cara. É por isso que eu creio sim que eles vão fazer um meio para que a polícia do pensamento, o Ministério do Pensamento, como está no livro de 1984, venha acontecer com a gente. E que muita gente, com a gente eu digo assim, com a humanidade, e que muita gente será punida antes de cometer um crime, sendo que nem crime cometerá. Agora, ficará na mão da inteligência artificial, se quiser perseguir alguém e punir,
Se quiser que aquela pessoa vai presa ou vai morrer ou qualquer coisa assim, fazer isso imediatamente, tá certo? Baseado no conceito de que a pessoa faria isso no futuro por conta do pensamento que está na cabeça dela. E a lâmpada ficou apagada, amadinha mole. Startup do Vale do Silício aposta em edição genética de embriões e gera debate ético. Preventive Finance por Bilionários busca prevenir doenças hereditárias, mas enfrenta barreiras legais e críticas dos especialistas. Quem pecou para que nascesse assim? Foi o pai dele ou foi ele mesmo em outra vida? Essa pergunta dos apóstolos ninguém quer ouvir. Uma pergunta feita ao Messias que está relatado na Escritura do Novo Testamento. Por quê? Porque eles estão defendendo na propaganda bem bolada, né, Silvinha? Né, Márcia Barata? Bem embalada com papel de presente, com aquela fita maravilhosa. Essa é a embalagem que eles apresentam, né? Eles estão preocupados se você terá um filho, se esse filho seu vem doente. Então essa é a preocupação da embalagem. Essa é a preocupação do papel de presente, do laço de fitas. Mas e por detrás disso, hein? Dentro da caixa, o que tem nessa embalagem, hein? Olha lá, os bilionários estão fazendo isso porque eles querem prevenir doenças hereditárias. É para que a criança não pegue uma doença hereditária, então ela será modificada geneticamente dentro da barriga da mãe. Vê se você entende. A grande pergunta é, coisa que Deus fez de um jeito para ser daquele jeito, o homem bota a mão, funciona do mesmo jeito? Isso aí me lembra no passado meu pai, quando ia consertar alguma coisa, minha mãe logo dizia, rapaz, o Zizi botou a mão nisso aí, não vai prestar, não será mais como era antes, né? Um carrinho de mão, uma coisa dessa lá em casa, queria mexer, meu pai acabava estragando tudo. E é um jeito mineiro, porque também o Rubens herdou essa característica. Eu vou futucando, até consertar ou até acabar de estragar tudo. Hoje mesmo tinha um negócio no computador da Madinha, eu nem sabia se era ali ou não que tinha botar o jump, mas eu falei, pô, pior do que tá não vai ficar, vamos meter o jump ali e ver. E acabou que ligou o aparelho de novo e voltou, né? O computador da Madinha tinha parado. Aí resetou a placa-mãe, que a placa-mãe estava confusa, não conseguia dar boot no sistema, né? Um novo capítulo da tecnologia chama CMSOS, não é isso? CMOS é o nome do lugar lá. Tem um jumpzinho. Jump é um pulo, né? Você interliga dois pininhos. Um novo capítulo na tecnologia genética americana reacende a discussão sobre limites éticos da engenharia de embriões. A startup, agora toda startup. Para em startup, pessoal, olha para cá. Aqui é sobre educação, sobre a escola que o governo obriga seu filho a estar. E se você não quiser colocar seu filho na escola, você é punido severamente, né? Pelo conselho tutelar. A grande pergunta é, quando esse pessoal que faz startup, que ficou rico da noite pro dia, startup, há pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar em startup. Se falasse para mim do startup, eu perguntei, o que é isso? É um trampolim para você pular numa piscina? O que é uma startup? É um veículo para você entrar dentro dele? Isso se come, se veste? O que é? Não saberia a mínima ideia de startup. Então, quando você junta a startup com a escola pública, e a escola que você tem acesso e o Rubens tem acesso, e nossos filhos e sociedade, a pergunta que sobra é, onde é que nós estávamos quando os filhos dos ricos estavam estudando para aprender a gerar startups, hein? Esse pessoal que mexe com TI, que é inteligência artificial, onde o cidadão comum da sociedade, dessa atmosfera que nós conhecemos e vivemos nela, do nosso círculo de amizade, onde o pessoal que aprendeu essas coisas estava, que todos que nós conhecemos não soube nem disso, nem ouviu falar disso, quando vê tá tudo aí. Não percebe não que o esquema é contra nós? O negócio é contra a sociedade em geral, é para privilegiar alguns poucos. Vê se você entende. Existem hoje vários profissionais que criam sites de inteligência artificial, mecanismos de inteligência artificial, criam rotinas, programas, linguagem. Não tem esse monte de gente mexendo com inteligência artificial e muita gente criando startups? Espera aí, eu tenho 59, você pode ter 30 anos, 20 anos, não importa. Tem hoje pessoas de 20 anos que já estão muito mais avançados que a gente, que você. Onde essas pessoas estudaram, hein? Por que ninguém falou para a gente que existiriam esses estudos? Onde esses estudos foram feitos? Por que algumas pessoas tiveram acesso à informação de que no futuro teria startup, teria o CAO, teria a internet das coisas, teria a inteligência artificial? Você repara que o esquema é um controle para que nós, pequenos, não sejamos grandes nunca? Repara isso.
para que nossos filhos sejam sempre doutrinados dentro de uma linguística, uma neurolinguística de obediência cega ao sistema, passividade, pouco pensamento, pouca atitude, só repetir o que aprendeu e mais nada? Dá para perceber isso na escola? Que a criança só passa de ano se ela repetir, bem repetidinho o que foi dito para ela repetir, porque o professor, tadinho, um grande profissional, a professora também, que eu sempre elogio aqui, e que na verdade há de se reconhecer, meros repetidores, que aprenderam aquilo para repetir aquilo para as crianças e as crianças têm que replicar a mesma coisa. E enquanto isso, a startup está aí rolando solta, a inteligência artificial está aí rolando solta, com grandes profissionais fazendo isso, que ninguém sabe onde esse pessoal estudou. Isso não é uma coisa boa para você também colocar na cabeça e fazer um raciocínio sobre isso? Então vai vendo, agora eles estão fazendo aqui, gente, esta startup de mudar o DNA das crianças, chamada tecnologia CRISP, e a embalagem é que é para a criança não nasça com doença, mas a verdade é que os pais poderão escolher a cor de um olho e do outro olho para ser cor diferente, escolher se o cabelo sai amarelo, se sai vermelho, azul, preto ou laranja, escolher se a orelha é mais pontuda, se não é, escolher a fisionomia da pessoa antes dela nascer. O nariz se vai ser de chapoque igual ao do Rubens, esse nariz largo de índio, ou será um nariz afinalado como europeu. Então o que você quiser do ser humano, essa tecnologia CRISP, ela diz que possibilita, e que isso não tem retorno ruim nenhum. Não há resultado negativo disso, o que eu não acredito. Porque se o pai fez do jeito que é para ser do jeito que é, eu sou radical nisso. Não tenho conservadorismo político, eu sou conservadorista espiritual, não político. Político, para mim, é renovação, quanto melhor, melhor. Político, eu digo assim, social, né? Quanto mais renovar as coisas de entendimento, melhor. Nada de conservadorismo político, isso eu não quero saber disso. Mas conservadorismo espiritual. Se o pai fez daquele jeito, para mim tem que ser do jeito que ele fez, não pode mudar nunca. É a questão daquela discussão lá de Parménides e Heráclito de Éfeso, né, lá na época lá do Liceu Grego. É uma discussão que eu penso que é bom dar uma olhada de vez em quando. Para mim, eu sou muito mais a questão de que é porque é, no que o Criador fez não se mexe.